Este programa é livre para todos os públicos. Eu peço nesta tarde sobre todos nós também a intercessão do castíssimo São José. Porque nós vamos falar dele nesta tarde. Na parte da manhã, nós então falamos dessa paternidade divina. Nós falamos como a paternidade ela existe em Deus desde toda a eternidade. A paternidade que existe na intimidade entre o Pai, entre Deus Pai e o Filho. E o próprio Jesus, quando nós queremos conhecer o Pai, nós olhamos para Jesus. Mas Jesus nos deu também a imagem de como esse Pai se comporta conosco, através da imagem do Pai misericordioso, né? Nós conhecemos como a imagem do filho pródigo, mas na verdade o pródigo é o pai, né? Naquela passagem lá, é o Pai misericordioso. Por que nós estamos falando de paternidade? Bom, hoje é dia 20 de julho, né? No mês de agosto, já está aí, nós vamos adentrar no mês, né, das vocações. E nós vamos falar aí da família, e em agosto é o mês dos pais, não é verdade? Assim como maio é o mês das mães, agosto é o mês dos pais. Então, eu já estou aí preparando o caminho para a gente acolher, né, os pais, e também para que os pais assumam a missão, né, que lhes foi dada pelo alto, né? Mas eu gostaria de fazer um parênteses aqui, e também dizer que nós da Canção Nova, nós estamos com um curso online, né, que é um curso que se chama Pai Forte Forma Filhos Fortes, né? Nós percebemos justamente o que eu falei aqui na parte da manhã, que nós precisávamos resgatar no nosso meio essa imagem e esse comportamento do pai que é forte. Forte não no sentido do shape, né, musculoso e tal. Também é muito bom ser um pai forte, né, do ponto de vista corporal, né? Mas a gente está falando do pai forte enquanto um pai que ele tem um espírito forte, ele tem uma presença forte, tá? E forte não significa ser perfeito, tá? Porque um pai ele também forma um filho quando ele cai e quando ele sabe levantar. Nós olhamos o pai, não é verdade? Muitos de nós aqui, nós temos a imagem do nosso pai como a imagem daquele homem que, apesar de todos os defeitos, é uma pessoa que lutou, trabalhou, colocou o pão dentro de casa, não é? Essa é a imagem que eu tenho do meu pai. Meu pai tem muitos defeitos, mas eu tenho a imagem dele como um homem trabalhador, um homem que se sacrificou pela família. E é essa imagem que nós temos de muitos dos nossos pais, que apesar de todos os defeitos, nós temos essa imagem. Então, o pai forte, como nós estamos colocando nesse curso, é um pai que assume a sua vocação. Nós vamos ver aqui, nessa parte da tarde, como São José, ele teve uma vocação. Ele teve uma vocação. E nesse curso Pai Forte Forma Filhos Fortes, nós vamos abranjar essa figura na sua totalidade. O Padre José Eduardo, que eu acho que vocês conhecem, ele vai falar dessa imagem de Deus Pai, mas como essa imagem de Deus Pai, ela se configura também na nossa realidade, na nossa espiritualidade, né? Depois eu no curso falo 3 módulos sobre a psicologia, né, porque eu sou psicólogo de formação, sobre a importância do pai do ponto de vista psicológico, né? O pai ali nos primeiros momentos de vida, né, quando o pai está presente, as consequências da ausência paterna, e depois dou algumas dicas práticas de como esse pai ele pode se comportar melhor do ponto de vista do seu comportamento, para formar um filho forte, um filho mais saudável. E aí depois tem o professor Felipe Aquino, que também fala nesse curso, né? O Alexandre Arroseni,
testemunho dele com os filhos, a nossa irmã psicóloga, a Aline Rodrigues, também, que fala sobre o desenvolvimento da criança e a importância do pai nas várias fases do desenvolvimento. Então é um curso online, tá bom? Você acessa lá aprofundamentos.cançãonova.com, adquire o curso e você assiste às aulas pela internet. Bom, fecha aqui o parênteses, o merchan do curso. O Papa Francisco escreveu no ano retrasado uma carta apostólica, né, se eu não me engano é carta apostólica, se chama Patris Cordis, que é uma comemoração, é uma declaração, na verdade, né, dos 150 anos da declaração de São José como patrono universal da Igreja. Né? E nessa carta, que eu recomendo muito vocês lerem essa carta, principalmente os pais, tá? Chama Patris Cordis, né? Em latim significa coração de pai. E o Papa Francisco faz toda uma catequese em cima dessa figura de São José, né? Por causa do aniversário dos 150 anos da declaração de São José como patrono da Igreja. E o Papa começa essa carta dizendo que a missão de São José era a paternidade de Jesus. Veja no relato bíblico que quando José fica sabendo então que Maria estava grávida, eles ainda não eram, né, como casados na época, né? Então a lei mandava que José fizesse o quê? A lei mandava que essa mulher, ela deveria ser apedrejada. E a Sagrada Escritura diz que, sendo José um homem o quê? Mais alto. Sendo José um homem justo, ele resolve dispensar Maria em silêncio. Né? Em silêncio. Então, num primeiro momento, obviamente, como era natural, a rejeição de São José por aquilo que havia acontecido, porque São José não sabia do que havia acontecido, da visita do anjo a Nossa Senhora. Né? Então, em sonho, Deus revela a São José o seu plano salvífico. Mas não só Deus revelou o plano salvífico. Deus não só revelou aquilo que iria acontecer. Deus também, em sonho, revela a missão de São José, que é zelar, proteger e educar nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Pensa na responsabilidade de pai deste homem. Se nós, pai, pelo menos eu, sinto uma responsabilidade enorme quando eu vejo as minhas filhas pequenas. Eu fico imaginando a cabeça de São José, tendo que ser este homem que ia cuidar, zelar e proteger o Filho de Deus. Olha que responsabilidade. Se você que é pai, que você já sente essa responsabilidade, você que é pai, que acorda todos os dias de manhã e já fica pensando, será que eu vou ter o dinheiro para pagar as contas? Será que eu vou conseguir dar o conforto para o meu filho? Será que eu vou conseguir, não é, sustentar a minha família? Será que eu vou conseguir dar uma faculdade, dar uma vida melhor para o meu filho? São responsabilidades, são coisas que vêm na nossa cabeça como pai e como mãe também, não é verdade? A gente sempre está pensando nos nossos filhos, no melhor. Você então imagina São José, pensando na sua responsabilidade enquanto cuidar do Filho de Deus. Né? Mas é interessante que quando a gente olha, a gente pensa assim, Deus falou com São José através dos sonhos. Gente, foi muito mais do que isso. Foi muito mais.
esta experiência de José, ela foi muito mais abrangente, porque naquele momento que Deus revela a missão de ser o pai adotivo de Jesus, neste momento, o Pai do céu, ele não só revela a missão de São José, mas ele partilha a sua paternidade divina com a paternidade humana de São José. Olha que mistério, olha que bonito. Deus concede, Deus dá uma centelha da sua paternidade para São José. Porque como eu falei hoje de manhã, a paternidade ela começa com Deus que é pai, na intimidade com o filho, porque o filho já existia desde toda a eternidade. Não é? Deus já existia, Jesus, o Pai e o Espírito, eles já existia uma comunhão perfeita. O que aconteceu foi que esta palavra, o verbo de Deus, ele se encarnou e ele se fez presente no meio de nós. E Deus quis que esse verbo, que o filho dele tivesse uma mãe e um pai. E da mesma forma então que ele, Deus, ele preparou Maria imaculada para receber o verbo, Deus também, desde toda a eternidade, pensou e preparou São José para ser o pai do Filho de Deus. Então, naquele sonho, quando Deus fala, José, não tenhas medo de acolher Maria como a sua esposa, porque o que dela vai nascer, né, foi gerado pelo Espírito. Então Deus neste momento ele também concede a sua paternidade, ele concede o dom da paternidade a São José. E é isso que Deus faz com cada pai, com cada homem que se torna pai. É a mesma coisa quando nós pais, quando nós somos pais, Deus também concede a nós a sua paternidade, porque cada filho que nasce é um filho de Deus. Então você homem, você pai que está aqui, mas você também que me escuta pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a fonte da sua paternidade é a paternidade divina de Deus. É por isso que você não pode de forma alguma negligenciar essa responsabilidade. Porque é certo, você não tem a responsabilidade como José teve de ter ali o Filho de Deus, mas o filho que você tem, seja ele gerado de forma biológica ou você que é pai adotivo, a sua responsabilidade também é imensa, porque a sua paternidade é para cuidar de um filho de Deus, que é o seu filho, que deve crescer, ser educado, formado, para servir e amar a Deus. Então cada filho que um pai gera, é também o filho de Deus, e você contribui com a criação de Deus. Então, quando você, pai, se torna um pai, isso não é apenas um acontecimento maravilhoso na sua vida, é antes de tudo uma missão, assim como foi a missão de São José. Não existe na Sagrada Escritura, não é, uma ordem dizendo para José assim, assuma este filho. O que a Sagrada Escritura diz aqui, no capítulo 1, não é, versículo 20 de São Mateus, diz assim, José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Em nenhum momento aqui, Deus fala assim, assume esse menino. O que a Sagrada Escritura diz é,
assuma Maria como a sua esposa. Né? Mas é interessante que no versículo logo no versículo 21, diz assim: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Quem coloca o nome de Jesus é quem? José. Por que não foi dado a Maria, quando o anjo revelou ali que ele, né? Se Maria, você vai chamar esse menino de Jesus. Revela a São José. José, Maria vai dar à luz a um filho, e tu, o pai, lhe porás o nome. Porque na tradição judaica, né, é o pai mesmo que dá o nome. Quando o pai ele dá o nome, ele confere uma missão. É como se ele pudesse selar o destino. Vocês lembram da passagem do nascimento de João Batista? O nascimento de João Batista, nasceu João Batista, e quando João Batista nasceu, as pessoas ao redor começaram a chamar João Batista de Zacarias, porque era o nome do pai. Né? E a Isabel fala, não, o nome dele é João. E aí eles ficam espantados, mas como o nome dele é João? Não tem nenhum João na família. Né? Ele teria que se chamar Zacarias, ele tinha que portar o nome do pai. E então, as pessoas ficam, não, então, peraí, deixou Isabel de lado, vamos perguntar para quem? Vamos perguntar para o pai, como ele quer que o filho seja chamado. Só que Zacarias estava mudo, estava com a língua enrolada. E aí então, vocês se recordam disso? Ele pede o quê? Uma tabuinha. E escreve na tabuinha, João é o seu nome. Então, o pai, Zacarias, confere, certifica, João é o seu nome. E então a língua de Zacarias se desenrola e ele entoa aquele canto Benedictus, né, a Deus. Então o pai confere o nome, porque quando o pai dá o nome, o pai se torna o representante legal daquela criança na cultura judaica. É o pai que é o responsável por aquele filho. Então quando o anjo diz para José, tu lhe porás o nome, significa que José, olha, este filho é teu. Olha que mistério, olha que bonito. Quando José ele põe o nome em Jesus, ele está tomando posse daquele filho. Apesar de saber que aquele filho era o filho de Deus, mas humanamente, como pai adotivo, ele assume aquele filho. Ele assume aquele filho. Olha que bonito. Então, veja que mistério, né? Quando José assume Jesus. Aqui fica aquilo que eu falei logo de manhã, não é? Quantos pais hoje em dia não assumem os seus filhos? Até geram os filhos. Mas veja bem, o pai não é aquele que coloca o filho no mundo. O pai é aquele que assume o filho como a sua responsabilidade. Pai, pelo amor de Deus, assuma a sua missão de pai. Assuma a sua responsabilidade. Olhe para José. José, na sua liberdade, ele poderia ter dito ao anjo, olha, não quero isso aí não, é muito pesado para mim. Mas José, como um homem justo que diz a palavra de Deus, ele sabe da sua responsabilidade. Mesmo não tendo gerado na sua carne, ele entende a sua responsabilidade. Então veja bem, ser pai não é só colocar um filho no mundo.
Assumir um filho também não é só colocar o nome do seu filho na certidão de nascimento. E José, ele deu um exemplo de como assumir o filho. E eu vou falar aqui a partir dessa carta do Papa, no ano de São José. Eu vou dar aqui 5 elementos para você, pai, olhar para São José e perceber como você pode ser um pai, como São José pode ser um exemplo para a sua paternidade. O primeiro ponto aqui, como que José foi um pai, né, exemplar, é quando ele acolhe Maria. Essa foi a ordem do anjo para José. Acolha Maria como sua esposa. Então, a primeira missão de um pai não está nem relacionado, olha só que interessante, a primeira missão de um pai não está nem relacionado ao filho em si. A primeira missão do pai está em assumir e acolher a sua esposa. Assumir e acolher a sua esposa. Como José, ele acolhe a mãe. Ele acolhe a mãe primeiro. Porque, por algum motivo, inclusive a própria psicologia explica, que quando a criança nasce, a criança, ela se torna, como a gente chama, de um binômio, tá? Mãe e filho se tornam uma coisa só, tá? Então, um recém-nascido, quando uma criança nasce, a relação dessa criança com a mãe e a mãe com esta criança vão formar uma unidade, tá? O que se passa com a mãe vai se passar com a criança. O que passar com a criança vai se passar com a mãe, tá? E o pai, onde fica nessa história, né? Atendendo até alguns homens assim, eles falam, e agora, como que eu faço aqui, não é? O que eu faço quando o filho nasce? A missão de um pai, neste momento, é dar proteção à sua mãe, para que a mãe se devote ao seu filho. Então, quando o pai ele cria esse ambiente para que a mãe possa se devotar ao filho, ele está cumprindo o seu papel de pai. Porque naquele momento, o mais importante é a mãe. Para a criança é a mãe. O leite vem da onde? Vem de quem? Da mãe. Obviamente, por algum motivo, a mãe não está presente, ou alguma coisa assim, não é? O pai, ele pode fazer a mamadeira, e pode fazer esse papel, mas a criança, mesmo assim, vai sentir isso como um aspecto materno, tá? E São José, ele, em primeiro lugar, ele acolhe Maria, porque ele sabe que, acolhendo Maria, Maria vai se sentir mais segura, também na sua missão de gerar o Filho de Deus. Então José, ele acolhe Maria. Essa é a primeira missão de um pai, acolher a sua esposa. Ser fiel à sua esposa, porque quando um filho nasce, e quando o filho vai crescendo, o filho vai beber de uma fonte de amor. A fonte de amor que um filho bebe, que um filho se alimenta, é o amor conjugal. Então, se pai e mãe não estão bem conjugalmente, os filhos também não vão estar. Então, aqui já tem uma primeira liçãozinha para vocês. Se virem pais, se resolvam na sua conjugalidade, se vocês quiserem ter filhos saudáveis. Depois, um segundo ponto, é que José, ele assume o seu lugar de proteção. No capítulo 2, no versículo 12 da Sagrada Escritura, aqui do Evangelho de São Mateus, não é? José, mais uma vez, foi avisado em sonho, né, que Herodes queria matar o menino. E o que acontece então? O anjo diz para São José, para ele pegar a sua família e ir para o Egito, não é? E ir para o Egito. Então, São José,
e Nossa Senhora se levantam de madrugada, que a Sagrada Escritura diz que ainda era noite, e eles vão para deserto adentro para o Egito. Quem é mãe aqui sabe a exaustão que é cuidar de um recém-nascido, não é verdade? Sim ou não? O recém-nascido, ele suga tudo e mais um pouco que a mãe tem. Vocês imaginam Nossa Senhora com um recém-nascido atravessando o deserto? As mulheres hoje, né, a minha esposa, né, quando nasceu as minhas filhas, sentado numa poltrona de amamentação, né, acordando de 3 em 3 horas na madrugada para dar o peito, e mesmo assim ela já exausta. Agora você imagina como Nossa Senhora tendo que se devotar a um recém-nascido, atravessar um deserto, porque gente, um deserto é um lugar da extremidade. O deserto, quando o sol vai embora, não é que cai a temperatura, despenca. O deserto vai de 50 graus a quase zero. Vai do calor ao frio. Então atravessar o deserto é uma coisa muito difícil. E São José, ele teve a sua missão de proteger o Filho de Deus e atravessar o deserto. E aqui está a segunda que eu digo, missão de um pai olhando para São José. Você é protetor da sua família. Você é o responsável para, nos momentos de deserto, você conferir proteção para a sua família. É difícil quando uma mulher não se sente segura com um homem. Eu estou falando aqui agora, tá? Como terapeuta. Às vezes eu atendo as mulheres e as mulheres falam assim, olha, para mim é difícil porque parece que tudo cai em cima de mim. Meu esposo, meu marido, ele não contribui. Além de ele não ajudar, ele ainda faz piorar. Por quê? Porque muitos homens não entenderam essa missão de proteger a sua esposa e proteger a sua família. Um outro aspecto, você pensa que São José era carpinteiro, ele já tinha uma vida estabelecida, ele teve que ir para um lugar totalmente desconhecido. Os exegetas dizem que São José, ele ficou mais ou menos 2 anos e meio no Egito, né? Até Herodes pai morrer. 2 anos e meio tendo que se adaptar, tendo que conseguir um trabalho numa terra, numa cultura que não era sua. Mas São José, como responsável, assumiu aquela missão, porque ele tinha uma missão. Depois, um terceiro ponto. José nos dá o exemplo de paternidade sendo obediente a Deus. Obediente. São José, ele compreendeu a missão que lhe fora dada. Ele assumiu com resignação a vontade de Deus. Então, São José, quando ele toma consciência da sua missão, ele não titubeia em obedecer a Deus. Então, todas as vezes que Deus falou com São José, que foram 4 sonhos, tá? Quem vê pensa que São José só vivia dormindo, né? O sonho é um tipo de epifania de Deus, né, na Sagrada Escritura. Então você pode ver que Deus falou com muitos homens de Deus através dos sonhos, né? José do Egito, Daniel, que interpretava sonhos, né? E com José. Então, José, ele era o protetor da Sagrada Família, mas ele era guiado por uma intervenção divina que era o anjo. Então, toda vez que Deus queria falar com São José, era através do sonho. E então, o anjo guiava São José. E você pensa, foram 4 intervenções. Então, o anjo aparecia e falava, José, agora você vai para o Egito. Aí vai José para o Egito.
José, agora volta do Egito. Peraí, José, agora você não vai para Galileia não, porque o Herodes pai morreu, mas agora é o Herodes filho que está causando aqui um reboliço. Agora você vai para Nazaré. Aí vai José lá para Nazaré estabelecer. Então era um homem obediente, que soube escutar a voz de Deus. E nós, pais, precisamos compreender a nossa missão de paternidade. Nós precisamos da intimidade com Deus para obedecer a Deus. O que Deus quer de nós enquanto pai? Você que é pai, você que me ouve e me escuta, você que está me vendo agora na TV, você já se perguntou o que Deus quer de você enquanto pai? Qual a vontade dele? Você já parou para escutar? Quando você tem que dar uma orientação para os seus filhos, você já parou para rezar? Você intercede pelos seus filhos? Um pai obediente, ele escuta. Até a palavra obediência, ela vem de audire, né? Escutar, alargar o ouvido. E os exegetas também, eles falam hoje do fiat, assim como Maria deu o seu fiat, né, o seu sim, foi o sim mais importante da história da humanidade. José também, ele deu o seu fiat. José também, ele deu o seu sim, mas o sim de José foi através dos seus atos. O sim de José foi através dos seus atos. É o que diz o Papa João Paulo II. Ele escreveu uma exortação apostólica chamada Redemptoris Custos, que ele diz assim: José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício da sua paternidade. O exercício, os seus atos de paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega na plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. Não é? Então veja, São José foi um homem totalmente obediente, e nós homens, nós precisamos aprender com São José a ser obediente a Deus. Depois o quarto exemplo que nós aprendemos a olhar com São José, tá? José como exemplo do pai trabalhador. São vários momentos na Sagrada Escritura em que José é lembrado como o carpinteiro. Então José, ele é lembrado através do seu trabalho, daquilo que ele realizava enquanto trabalho. E até Jesus, ele assumiu enquanto profissão, né, a carpintaria de São José. Interessante naquele filme do Mel Gibson, né, da Paixão, quando vai mostrando ali Jesus antes da sua vida pública, o filme mostra essa intimidade de Jesus com Maria, e ali Jesus está na função de carpinteiro, né? José não está ali mais porque os exegetas dizem que José, ele morreu quando Jesus ainda era jovem, né? Mas Jesus então, ele assume esse lugar, né, de São José na carpintaria, um homem trabalhador. Em Nazaré, José era conhecido como o carpinteiro. Desde Leão XIII, na Rerum Novarum, passando por Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, todos os papas se referiram a José
como o homem trabalhador. Tanto que no dia 1º de maio nós comemoramos o quê? Nós comemoramos o quê no dia 1º de maio? Dia do Trabalhador, e a igreja instituiu neste dia uma festa litúrgica de São José Operário. Porque essa festa do dia 1º de maio, ela é uma espécie de feriado universal. O dia 1º de maio é comemorado o dia do operário, o dia do trabalhador em todo lugar do mundo. E a igreja, muito sabiamente, institui também neste dia, o dia de São José Operário, para lembrar da figura de São José como este homem trabalhador. Então, José nos ensina como sermos homens trabalhador, de encontrar no trabalho a dignidade. Muitos de nós aqui, como eu falei no início, nós lembramos o nosso pai como homem. Quem lembra aqui do pai como homem trabalhador? Eu lembro do pai como homem trabalhador. Muitos de nós lembramos disso, porque essa é uma figura marcante, né? O pai como trabalhador. Agora, no trabalho, José, ele contribui com essa providência divina. E nós homens, quando nós assumimos o trabalho, a exemplo de São José, nós estamos contribuindo com a providência divina, para que a providência divina, ela aconteça. E por último, para nós encerrarmos aqui, que já está acabando o nosso tempo, um outro elemento que é muito interessante, é São José como o homem casto. São José como o homem casto. E a gente logo pensa, quando a gente pensa em castidade, a gente pensa em algo relacionado à sexualidade, não é? Também. Porque São José, segundo a tradição da igreja, obviamente, ele não teve relações com Maria. Então, o homem que soube viver a castidade, e o que é a sua castidade? O que é a castidade? A castidade não é, como dizem aí, né, a proibição, o não fazer sexo. Tá? A castidade é o ordenamento do amor. A castidade é onde você coloca o seu amor. São José soube direcionar a sua energia. São José soube direcionar o seu amor para o acolhimento de Nossa Senhora e para a sua missão de pai, de formar Jesus. Por isso ele é lembrado pela tradição da igreja como o homem casto, não é? Como disse o Papa Francisco, eu vou pegar aqui um trecho dessa carta que ele escreve, Patris Cordis, né, que ele diz justamente isso: ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade, e não querer segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a São José, ao lado de apelido do pai, colocou-o também de castíssimo. Né? Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. Olha que interessante. E aqui, meus irmãos, está algo bem interessante que é importante falar para os pais aqui. Tá? Não só para os pais, mas também para as mães. Principalmente para as mães também aqui, tá? Amar um filho não significa prendê-lo. Amar um filho não significa colocar o filho numa redominha. Quando você superprotege um filho, você está prejudicando este filho. Eu me recordo aqui justamente
da passagem de Jesus aos 12 anos, quando Jesus se perde não, os pais que perderam ele, né? Jesus está lá no templo, aos 12 anos, junto aos doutores da lei, e São José e Nossa Senhora começaram a voltar para casa na caravana, e depois um olhou para o outro e falou assim: ué, cadê Jesus? Você não está com você? Não, comigo não, pensei que estava com você. Deve ter rolado ali uma pequena discussão, né? Entre São José e Nossa Senhora. E a gente fica pensando, eles perderam Jesus? Não é que eles perderam Jesus, é que Jesus ele tinha autonomia. Eram pais que davam autonomia para os seus filhos. E o Papa Francisco fala justamente isso aqui. A castidade é liberdade da posse em todos os campos da vida, né? O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Olha que interessante. Um amor que quer possuir demais acaba por ser perigoso, porque prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto. Olha que interessante. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando o homem livre, inclusive para errar e opor-se a ele. Deus nos ama tanto que nos deixou livres, inclusive para fazer aquilo que não convém, porque Deus ama. E eu percebo muitas vezes que os pais querem proteger demais os filhos, e nós aprendemos com São José, o homem casto, que amor não é uma posse, amor não é poder, amor é liberdade. Aprendamos com São José a dar autonomia aos nossos filhos. Os nossos filhos, como diz o Papa Francisco aqui, não é? Essa lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, né? É uma lógica de liberdade. O mundo precisa, olha o que o Papa Francisco diz: o mundo precisa de paz, rejeita os dominadores, isso é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio, rejeita aqueles que confundem a autoridade com autoritarismo. Lembra que eu falei aqui no início da manhã de hoje? Os pais que querem super proteger acabam por se tornar pais autoritários. Não seja assim, porque você vai estragar o seu filho. Amar o seu filho como São José amou é deixar que o seu filho seja livre. Não é que a liberdade não significa que você vai deixar agora o seu filho, não é? Você vai orientar, você vai formar, você vai orientar, mas chega um momento que os filhos batem as asas e vão-se embora, viver a sua vida na liberdade. E não existe uma coisa mais trágica do ponto de vista psicológico de que um filho, um adulto que não consegue se libertar dos pais. É um filho que na psicologia a gente chama um filho castrado, na sua energia, na sua vitalidade para a vida. Porque muitas vezes, na maioria delas, porque os pais quiseram tomar posse desse filho. Aprendamos com São José, como diz o Papa Francisco aqui, não é? Que os filhos, eles são de Deus e eles têm a liberdade para fazer as suas escolhas. Mas e se meu filho fizer as escolhas erradas, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Fazer como Santa Mônica, joelho no chão e rezar. Santa Mônica, 30 anos rezando por Santo Agostinho. Lembra que eu falei do filho pródigo hoje de manhã? Se você for um bom pai, inclusive dando autonomia para os seus filhos, ensinando os valores, ensinando as virtudes, mas deixando livre,
ainda que esse filho um dia vá viver uma vida errada, ele vai lembrar: meu pai. E ele vai retornar. Eu não sei se tem alguém aqui angustiado por isso. Meu filho está num caminho totalmente errado. Entrega seu filho para Deus. Não fica sendo um pai chato, uma mãe chata que fica apontando o dedo, porque Deus não faz isso com você. Hoje de manhã nós rezamos aqui: Deus tem saudade, mas Deus respeita. Esse pai que ele respeita a nossa liberdade. Os pais também precisam respeitar a liberdade dos seus filhos. Deus não é chato com a gente. Deus não é chato, Deus não fica na nossa cabeça apontando o dedo e falando dos nossos erros. Deus espera. E Deus nos dá essa liberdade. Essa é a lógica do Evangelho. Essa é a lógica. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos. A verdadeira paternidade, diz o Papa Francisco, sempre abre espaço para a criatividade, para aquilo que é inédito. Cada filho, olha que interessante, vou dizer aqui o que o Papa diz: cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeita a liberdade. Grava isso aqui. Vou repetir para você que está em casa, inclusive, escrever, tá? Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeita a sua liberdade. São José então nos ensina isso. São José não quis tomar posse de Jesus, nem Nossa Senhora quis tomar posse de Jesus. Nossa Senhora, aos pés da cruz, ela também entrega o seu filho. É isso que nós precisamos fazer também. Aprender com São José a liberdade. A liberdade. Dar aos nossos filhos a liberdade para que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Então é isso, meus irmãos. Aprendamos com São José a ser o pai que os nossos filhos precisam. E até você que por acaso já criou seus filhos já estão no mundo aí, está vivendo o mundo. Você também tem uma missão que é a sua paternidade espiritual. Convoco mais uma vez os homens que estão aqui a encontrarem dentro de si a força da sua paternidade, de formar outros pais, de dar suporte para outros pais, de ser como São José, suporte para os seus filhos, e ser exemplo de paternidade. Eu gostaria que nós dessemos uma salva de palmas para São José. E que ele, como Pai castíssimo, nos ajude a viver a nossa paternidade. Amém.